Olá, Transcendente! Hoje eu vou falar de 3 verdades que eu aprendi com o professor Hélio Couto e fizeram dar um salto quântico e mudar a minha vida completamente. Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica Viana, esse é o canal Transcendência Mental. Eu ajudo várias pessoas a entrar nesse processo de despertar e autoconhecimento, entender as crenças e os bloqueios que impedem você de manifestar, impedem você de permitir que a lei da atração funcione a seu favor. E tudo isso começou lá atrás, quando eu era só uma pessoa endividada, uma pessoa depressiva, com crise de pânico e fracassada completamente. Talvez, não sei se é o seu caso hoje, mas hoje eu quero trazer um acalento para o seu coração e saber de que tudo é possível. E a gente sempre tem que lembrar das nossas raízes, de onde a gente veio. Se a gente esquecer disso, a gente não vai para frente. E hoje eu venho falar de um mestre, né? Para mim, o Hélio Couto é um mestre. Por que ele é um mestre? Porque os conhecimentos dele, tudo que ele passou, mudaram completamente a minha vida. E toda a mudança começou lá atrás, com ele. Então, nada mais justo do que eu trazer um vídeo para falar o que eu aprendi, certo? Lembrando que eu não trabalho para ele, esse vídeo aqui não é a verdade absoluta, é só uma aluna, né, que já foi aluna, que é até hoje, na verdade, e que saiu de uma vida completamente perdida a partir dos conhecimentos do professor, quando eu entendi toda aquela questão, que tem muita gente que tem muita dificuldade de entender os conhecimentos dele, e apesar de eu ter tido muita dificuldade, mas quando eu entendi, quando eu assimilei esses conhecimentos, a minha vida mudou completamente. E é isso que eu busco passar nesse canal aqui já há alguns anos. Todo esse ensinamento de forma simples, né? E aí eu vou trazer 3 verdades hoje, eu acho que você nunca deve esquecer. Eu queria até falar um pouco mais do professor Hélio Couto nos meus vídeos, mas assim, eu entendo que o trabalho dele é um trabalho muito complexo e quanto mais pessoas estiver falando, explicando algumas coisas, pode até atrapalhar um pouco o trabalho dele. Então, por esse motivo, até evito muito, mas sempre que eu posso, nos meus vídeos, eu acredito que a gente tem que sempre, nunca esquecer das nossas raízes, né? E hoje esse vídeo aqui é para trazer 3 verdades que eu aprendi com ele que mudaram completamente a minha vida e que, se você souber utilizar, também pode mudar a sua vida, tá? Uma das coisas, um dos conceitos que eu entendi com o professor Hélio Couto, além daqueles conceitos difíceis como da dupla fenda, do colapso da função de onda, tudo isso eu entendi perfeitamente, é que você só recebe o que a sua frequência permite. Esse conhecimento de lei da atração, esse conhecimento de leis universais, tudo começou com ele. Antes de eu aplicar isso na minha vida e comprovar na minha vida que realmente funciona, foi com ele que eu aprendi. E com ele eu entendi que a gente não atrai o que a gente deseja. Por isso que causa muita frustração esse mundo de lei da atração, porque a gente atrai o que a gente vibra, o que nós somos internamente. Que é outra coisa que as pessoas não conseguem entender. Como assim eu atraio o que eu sou? Eu sou uma pessoa tão boa, tão incrível. Só que não é sobre isso que você acha que você é o que você realmente é no seu inconsciente. Por exemplo, crenças, traumas, emoções, é tanto que ele fala, né? Ele fala da ressonância harmônica e ele sempre diz: a ressonância harmônica não faz milagre. Ela vai bater nas suas sombras, nas suas crenças, nos seus bloqueios, em tudo que você tem para limpar. E realmente é isso. O que você atrai é uma vibração que é um combo de tudo isso. Um combo das crenças, traumas, bloqueios, tudo o que tem no seu inconsciente. Então você tem um desejo muito profundo de algo que está completamente diferente da vida que você leva hoje, e aí você não sabe que todo o combo emocional que você carrega nas suas costas impedem você de atrair aquilo que você quer por conta da vibração que você está emanando. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que, a partir de agora, você tem que aplicar uma autoobservação quase que radical, 100% do seu tempo. Observe cada pensamento que você tem. Preste atenção numa coisa. Quando você pensa em ter muito dinheiro, se a maioria das pessoas aqui, elas pensam, quando eu conheci o professor Hélio Couto, era isso que eu queria também. Hoje a minha vida mudou completamente, nesse quesito financeiro, né? Mas feche os olhos um pouquinho e veja o que é que você sente quando você pensa em ter muito dinheiro. Com certeza vem um desconforto. Com certeza, se você está na escassez, tem um desconforto que vem aí no seu peito, na sua mente. E aí veja que desconforto é esse. Qual o medo que sua mente traz? Perceba, a sua mente diz tudo para você. O problema é que a gente está tão fechado para a realidade muitas vezes, tão preso nos pensamentos, que não identifica, não consegue perceber o desconforto.
E é esse desconforto, se ele for percebido, é que você transmuta e aí você desbloqueia o fluxo. Mas para isso você tem que estar bem consciente. Então, foi uma das verdades que eu aprendi com ele, que você não atrai o que você deseja e sim o que você vibra. Então, esteja sempre prestando atenção ao que você quer. Se isso não está na sua vida, é porque tem um bloqueio interno. E aí você fecha os olhos, pensa nisso que você quer e vê o que a sua mente vai trazer. Qual é o medo? Qual é o bloqueio? E aí, se for uma crença, se for um bloqueio, se for um medo inconsciente, você anota e transmuta esse medo, troca essas crenças, troca esses pensamentos. Lógico que não é assim da noite para o dia, é um processo, você não consegue fazer só, você pode procurar terapia para fazer isso. Você pode, por exemplo, eu trabalho com hipnoterapia, então eu atendo pessoas do mundo inteiro sempre para limpar esses bloqueios e sujeiras. Inclusive, quando eu conheci o Hélio Couto, há mais ou menos, acredito que uns 7 anos, foi em 2016, quando eu tive o primeiro contato com ele, eu posso estar enganada na data, mas ou é 2016 ou é 2017, que eu não estudei fundo, eu estudei depois. O primeiro contato foi nessa época, mas eu estudei depois. E ali, quando ele falava, né, a ressonância não faz milagre, não sei o que, a ressonância, ela te amplifica, mas também não vou falar da ressonância aqui, porque não é o meu, não tenho essa prioridade para falar sobre isso, tá? Só ele mesmo. Mas eu entendi que você se amplifica energeticamente, mas se tiver bloqueio tem que limpar o quanto antes. E aí foi quando a hipnose entrou na minha vida, né? A hipnose foi o que fez eu começar a realmente aplicar isso, a limpar essas sujeiras. E aí foi como eu entendi como é que fazer essa limpeza enquanto você passava pelo processo de despertar, que já é muito doloroso, né? Quando você perceber esses bloqueios, você já joga essas crenças para bem longe, já diz, eu não quero mais acreditar nisso. Troque delas como quem troca de roupa, sabe? Tipo assim, essa roupa aqui furada eu não quero usar mais não. Vou jogar no lixo e nunca mais vai buscar. Mesmo que sua mente diga assim, nossa, aquela roupa daria para eu dormir à noite, é tão gostosa. Você diz, não, mas eu vou dormir com um pijaminha novo, tá ótimo. É assim que você tem que fazer quando aparece um bloqueio, tá? Segunda verdade, difícil de engolir quando eu aprendi com o Hélio Couto, que a minha realidade externa era fruto de uma holografia do meu inconsciente. Eita, Mônica, agora tu complica. Tudo que eu vejo externamente é uma simulação daquilo que tem dentro de mim. Então, se eu vejo corrupção, tá dentro de mim. Se eu vejo ódio, tá dentro de mim. Tudo que eu vejo que prende a minha atenção, que eu não gosto, tudo aquilo que eu percebo tá dentro do meu universo mental. Sou eu que estou criando. Eu não estou participando do filme de ninguém. O filme é todo eu que estou criando. E isso foi muito difícil de eu engolir. Por quê? Porque eu era aquela pessoa, a vítima do mundo. Eu era aquela pessoa, não deu certo na minha vida. Foi fulano, foi Beltrano. Foi Deus, foi não sei o quê. Tudo era um motivo, menos eu. E quando o Hélio Couto deu essa lapada sem luva na minha cara, né? Na cara dos ouvintes, quando ele fala que tudo é um reflexo do seu inconsciente, ali, menina, foi uma catarse gigantesca. Eu acho que foi uma das maiores catarses que eu já passei na minha vida, né? Que é aquela, não quero aceitar, sabe? Quero culpar alguém, quero continuar culpando alguém. E essa foi a verdade, quando virou a minha chave, eu disse, meu Deus do céu, que bênção. Porque se isso não fosse, olha, e se isso não existisse, pensa comigo, você nascer, você ficar à mercê de alguém que vai decretar a sua vida, não importa o que você faça, nada na sua vida vai dar certo se não tiver que dar. Se você, mesmo que você cuide da sua saúde, se você tiver que ter uma doença, você vai ter. Nossa, não tem autonomia nenhuma, que coisa chata. Mas naquele tempo eu queria que fosse assim, porque era muito mais fácil, eu não precisava sair da zona de conforto. E com o Hélio Couto eu entendi que isso era incrível, porque eu poderia escolher. É claro que eu estou dentro de um campo coletivo, e eu estou sob influência de muitas coisas também. Eu não tenho como controlar o mundo, né? Mas eu tenho como controlar o que passa na minha mente, o que eu vivo na minha realidade. E isso eu comecei a fazer quando eu realmente entendi esses conceitos do professor. Como é que você consegue perceber isso na prática? As pessoas me ignoram, Mônica. Você está se ignorando. As pessoas só me tratam mal, Mônica, me chamam isso, daquilo. Você está se tratando assim. Não importa o motivo, não importa se foi porque lá atrás os seus pais te trataram mal, se foi porque você passou por um trauma, mas você está se tratando assim, eles te trataram assim, você passou por um trauma e você começou a se tratar assim também, e a partir disso você atrai pessoas para confirmar aquilo que você acredita sobre você.
Se você acredita, por exemplo, que você é feio, eu me acho uma pessoa feia, pronto, você vai atrair só gente para botar defeito em você. Você pode estar incrível, a pessoa vai olhar para o batom que tem no seu dente aqui. Alguma coisa ela vai reparar em você para dizer que você não está dentro do padrão. Por quê? Porque você não se acha que está dentro do padrão, você não se acha uma pessoa bonita. Então, como é que você pode aplicar essa verdade na prática? Pare de julgar o mundo lá fora. Pare de tentar mudar as pessoas. Pare de tentar mudar o marido, os filhos, a mãe, o pai, o irmão, o vizinho. Não, eles não vão mudar. Eles vão continuar fazendo a mesmíssima coisa. Você pode chegar lá, pode falar com ele, pode dizer, olha, é assim, 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 fulano. A verdade é essa, essa, essa. Ele não vai mudar. Por quê? Só muda quando muda o seu inconsciente. Eles são apenas atores na sua trama, na trama da sua vida. Então, quando você muda internamente, você diz para o seu subconsciente assim, olha, eu quero tal ator agora na minha vida, eu quero só gente dizendo que me ama, gente me valorizando, né? Quando você começa a se pegar essa responsabilidade para você e mudar todos os padrões mentais, começa a jogar os pensamentos positivos para bem longe, ressignificar, limpar esses bloqueios, traumas, trocar as crenças limitantes, pensamentos negativos por pensamentos fortalecedores. Aí você muda a sua realidade, aí você vê sutilmente a sua realidade começa a mudar conforme você vai avançando nesse processo. Mas foi uma dor quando eu ouvi isso pela primeira vez do professor e eu não queria aceitar de jeito nenhum. Mas quando eu mudei internamente, de fato, as coisas mudaram na minha vida. Terceira e última verdade, que para mim é a mais uma das mais importantes, mas assim, se eu puder botar num patamar de importância, eu acho que essa é a primeira. A única missão real é a gente evoluir em consciência, né? Eu ficava muito presa a esse negócio de missão, sabe? Lá atrás. Eu tenho que ter uma missão, eu tenho que ter isso, tenho que ter um propósito, tenho que ter não sei o quê. E quando eu comecei a estudar o professor, eu entendi que o ser humano só tem uma missão. Lembrando que o que eu estou falando não é uma verdade absoluta, é a minha percepção. Você estuda, você vai lá e aplica na sua vida e vê por você mesmo, através dos ensinamentos dele, né? E aí, ao mesmo tempo que ela é a verdade mais desconfortável, ela é a mais libertadora. Porque no final das contas, você não está aqui só para ser rico, você não está aqui só para ter saúde, para ser uma pessoa famosa, bonita, incrível, perfumada. Não, você está aqui única e exclusivamente para evoluir a sua consciência. Ou evoluir a ponto de transcender o ego. Mas você vai precisar de algumas ferramentas, como o dinheiro, como alguns recursos internos para você alcançar isso. Só que o que é que acontece? A gente se perde no meio do caminho com essas criações. A gente gosta tanto de brincar aqui dentro que a gente se perde, quer brincar mais e mais e esquece que é só uma ferramenta para evoluir a consciência. E isso foi uma verdade dura de engolir. Foi dura de engolir, mas ao mesmo tempo, quando entrou na minha cabeça de caramba, então vou me libertar dessa pressa que eu tenho de tem que dar certo logo as coisas, porque eu tenho que ter uma missão de vida, meu tempo está passando, eu já tenho tantos anos e minha vida não mudou, eu desapeguei disso e foi só aí quando a minha vida realmente começou a mudar. É claro que tem todo um processo interno que a gente faz, mas aí teve uma coisa que eu entendi também nessa verdade, que foi quando a minha vida realmente mudou, quando eu apliquei esses conceitos por trás dessa verdade. Quanto mais você evolui, sabe aquela história do reino do céu? Né? Que diz assim, ó, vai buscar o reino do céu primeiro, pule para o degrau lá da espiritualidade ali primeiro, que o resto se organiza. Ao invés de você ficar passando degrau por degrau, vá logo lá para a espiritualidade, vá cuidar da sua mente, vai cuidar do reino do céu primeiro. E isso é incrível, porque quando você vai primeiro cuidar do reino do céu, quando você vai tirar o inferno que tinha na sua mente, de tanta sujeira, de tanta crença, que você vai dando lugar para o reino do céu, aí a prosperidade vem, de fato. E detalhe, é importante você saber que você não pode buscar o reino do céu para atrair prosperidade, porque senão você não vai atrair, porque você vai ficar na ansiedade. Então, quanto mais você transcende, quanto mais você expande a sua consciência, quanto mais informação você recebe, você entra num fluxo instantâneo de prosperidade, de abundância. Quer dizer que você não tem mais desafio? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que você saiu lá da sobrevivência, daquela pessoa que ficava só na corrida de rato e não mudava nada, não podia fazer nada, estava tudo contadinho.
não tinha ideia, a mente travada, cheia de problemas, cheia de coisa. Então, nessa verdade aqui, é aquela quando você para de querer o reconhecimento alheio, você recebe. Quando você para de correr atrás do dinheiro, ele vem atrás de você. Quando você para de correr atrás do amor, quando você para de correr é porque você para de depender. E aí, quando você para de depender, você emana uma frequência de que você já tem, porque você não está dependendo mais, você já tem. Então, o universo só tem uma coisa a fazer: mandar mais daquilo que você tem. Então, se você faz as coisas sem buscar reconhecimento, aí é que você vai ser reconhecido. Se você faz as coisas que você sem buscar o dinheiro, aí é que o dinheiro aparece. Se você faz uma coisa sem buscar um amor, aí é que o amor aparece. É essa a conta é essa. Quando você solta as expectativas, as necessidades, que é um conceito que eu ralei para entender, mas entendi também com o professor, que é o do soltar. Quando você solta e você entende que você veio aqui para transcender o ego, para transcender as sujeiras, para transcender os karmas, né? Vamos dizer assim, você entra no reino do céu, você fica cada vez mais próximo do reino do céu. Quanto mais próximo você fica do reino do céu, mais a sua vida anda, mais a sua vida flui, mais criativo você fica, mais clareza você tem. Isso eu falo por experiência própria. Eu era uma pessoa tão perdida que você não tem noção de quão perdida eu era na vida. Eu queria ser alguma coisa, mas quanto mais eu queria, mais eu me distanciava de mim mesma. Eu estava realmente parada, sem fazer nada, não sabia o que fazer da vida, de fato. E aquela cobrança, mas tem que dar certo logo, porque eu quero logo isso, eu quero logo aquilo. E aí, quando eu aprendi, quando eu comecei a aplicar esses conceitos na minha vida mudou completamente. Então, faça sempre uma pergunta para você. No momento em que você está agora, faça a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Está me fazendo evoluir em consciência? E isso para todos os aspectos: relacionamento, trabalho, dinheiro, como você está tratando as pessoas. Sempre faça essa pergunta: o que eu estou fazendo exatamente agora está me fazendo evoluir em consciência? Se for assim, você está na ressonância certa. É só continuar fazendo a mesma coisa. Agora, se a resposta for não, se o que você está fazendo não está melhorando a sua consciência, se o que você está fazendo hoje no seu trabalho, na sua vida, com o seu relacionamento, com seus filhos, não está fazendo você expandir a consciência, está só repetindo a mesma coisa todo dia, pode saber que qualquer coisa que vier vai ser temporário. Qualquer coisa que você atrair vai ser temporário. Qualquer situação boa que aparecer na sua vida vai ser temporário. Se você não estiver fazendo as coisas para evoluir em consciência. É a única missão que você tem. Então solte o resto e só pense: como eu faço as coisas na minha vida para evoluir cada vez mais na minha consciência? Então vamos lá recapitular. Primeiro, a frequência determina o que você recebe. Para que você atraia abundância, o seu estado interior tem que ser abundante. Criativos, com pensamentos positivos, crenças fortalecedoras e sentimentos elevados. Segunda verdade, o mundo é a projeção do seu inconsciente, ou seja, mude dentro que você muda fora. A terceira e última, sua missão é evoluir em consciência. A prosperidade é a consequência do seu crescimento. Quanto mais você cresce, quanto mais você estuda, quanto mais você aplica, quanto mais você faz as coisas com amor, do seu jeito, mas com amor, com felicidade, com alegria, mais próspera você se torna. Quanto mais você ajuda as pessoas, quanto mais você ajuda as pessoas a evoluírem também através do seu exemplo, mais próspera você se torna. A minha vida começou a mudar quando eu apliquei tudo que eu tinha aprendido, todos os conceitos, e aí eu fui a transformação. E aí, a partir dessa transformação, outras pessoas também se transformaram. Porque não adianta só falar e não viver, não é verdade? Então, se você tiver gostado desse vídeo, já vamos colocar aqui nos comentários. Para quem me conhece sabe que eu sempre peço uma frase de decreto, que você já sai daqui decretando algo bom, você coloca aqui nos comentários: eu ressoo com o amor. Coloca: eu ressoo com o amor. E em breve eu vou fazer um desafio de 33 dias. Você vai passar por um processo de mudança de frequência. Eu vou pegar você de onde você está, do ponto que você está, na prática, dia após dia, você vai elevando de frequência para você sair de uma frequência e ir para outra. Sair da frequência de escassez e ir para a abundância. Trabalhar sua mente para prosperidade, afinal de contas, o externo só muda quando o interno muda. Então eu faço esse convite
para que você passe comigo por esse desafio, mas em breve eu vou dar mais informações. Para você não perder essas informações, entra no grupo gratuito que tem aqui de Transcendente, é só ficar lá aguardando que eu vou mandar mais informações sobre esse desafio por lá. E lá também tem vários conteúdos gratuitos de exercícios para limpar crenças e tudo mais, que tem dentro desse grupo na descrição do grupo, tá certo? É só procurar lá que você vai achar um link com vários exercícios gratuitos para você aplicar isso na prática na sua vida, tá bom? E fica ligado que em breve eu vou lançar esse desafio para pegar na sua mão de forma prática, sem teoria, é prática. Teoria você já tá cheio, né? Vamos aplicar para que você saia de uma frequência e vá para outra e veja na prática a sua vida mudando, certo? Então, até o próximo vídeo.